Agora, a Bíblia lida e explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Este é o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós estamos de volta para continuar o nosso estudo no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, a segunda parte do trecho que iniciamos no nosso último programa. Vimos inicialmente os versículos 1 a 9 do capítulo 15 e agora vamos continuar na segunda parte dos versículos 10 até o versículo 20. Acompanhe então na sua Bíblia a leitura da bendita Palavra de Deus. Diz assim o texto: E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Jesus finalmente vai responder aqui a questão específica levantada pelos líderes judeus, ou seja, a questão da lavagem cerimonial das mãos. Mas ele vai com isso trazer a perspectiva correta daquilo que ele começou a dizer, ou daquilo que ele levantou, da questão que ele levantou, quando respondeu os fariseus e escribas. Jesus, então, talvez se afastando um pouco da presença dos fariseus e dos escribas, mas certamente de um modo que eles ainda poderiam ouvir. Nós vamos ver isso mais adiante, quando virmos a reação dos fariseus, não é? Mas Jesus, se afastando um pouco, ele chama para si a multidão para que eles compreendam, para que Jesus possa ensinar-lhes a verdadeira questão por trás disso. Jesus, então, convoca a multidão, como nos diz o verso 10, e diz assim: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Aparentemente, Jesus começou então pelo próprio preceito que estava por trás de toda essa questão da lavagem cerimonial. É certo que a intenção também era algo ligado à limpeza, né? Nós vivemos hoje dias de pandemia em que a todo tempo somos lembrados de lavar as mãos e de higienizar as mãos com álcool em gel. E certamente aprendemos esse bom costume, né, ensinados por nossos pais a lavar as mãos antes das refeições. Enfim, é um hábito importante. Mas aquilo que os judeus ensinavam extrapolava esse hábito higiênico para ser algo que era religioso. Havia vários procedimentos que eram feitos de forma cerimonial, havia uma posição correta, um movimento correto das mãos, mergulhava as mãos não sei quantas vezes, talvez havia uma troca de água, de recipiente, enfim. Toda aquela cerimônia era algo pesado e extrapolava
a questão da higiene e certamente extrapolava aquilo que era realmente o propósito da lei. Ou seja, eles contemplavam muito mais uma questão de cerimônia do que a questão moral. E é isso que Jesus vai ensinar aqui. A questão moral é mais importante. A limpeza do coração é mais importante, Jesus diz. Então, não é o que entra pela boca, seja por mãos limpas ou sujas até, ou vamos dizer assim, não sujas propriamente dita, mas não cerimonialmente limpas, é o que Jesus quis dizer. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Jesus lá no Sermão do Monte já tinha trazido para a esfera do coração, do interior do homem, aquela questão do adultério, aquela questão do ódio pelo irmão, não é? Porque nós vimos que os judeus religiosos achavam que apenas quando você transgredia factualmente um mandamento é que você pecava. Ou seja, aquilo que estava no seu coração, contanto que não fosse revelado e não se traduzisse em algum tipo de ação, não incorria em pecado. E Jesus aqui está dizendo, o que está dentro do homem é o que o contamina. Ele vai explicar isso na frente. O que está no coração do homem é isso que o contamina. Não é? Como nós já sabemos, e isso está lá no Velho Testamento, do coração procedem as saídas da vida. É no coração do homem, é no nosso interior que estão a bênção, né, que saem dos nossos lábios, né, quando bendizemos, quando louvamos, ou pode estar justamente a maldição, quando guardamos ira, quando traduzidos por palavras de raiva, de rancor, pessoas dizem coisas horrorosas ou até mesmo praticam coisas horrorosas, como nós veremos nessa lista aqui, que está no versículo 19. Ato contínuo, os discípulos alertam Jesus de que os fariseus ouviram e não gostaram do que ouviram. Mas Jesus aproveita para reforçar aquilo que ele já vinha dizendo há muito tempo para os líderes. E essa parecia ser uma atitude da maioria desses líderes. Eles tinham, uma atitude farisaica e com relação à lei e exaltavam muito mais os preceitos que eles mesmos haviam criado acima da própria lei de Deus. Jesus então diz no versículo 14, no verso 13, ele respondeu, porém, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ele alerta para os próprios fariseus que, se eles não mudassem sua atitude, não se arrependessem, não se voltassem para Deus, eles seriam uma planta que seria arrancada pelo próprio Deus, porque não foi plantada por Ele. Eles eram talvez aquele joio que estava plantado justamente junto com o trigo. Jesus estava lembrando o povo e também os fariseus que eles precisavam perceber que precisavam mudar a sua atitude, a sua percepção da lei, porque senão seriam destruídos pelo próprio Deus. Porque, na verdade, achavam que eram de Deus, achavam que eram plantada por Deus, mas Jesus estava aqui dizendo, não são plantados por Deus. E ele disse mais, no verso 14, deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Jesus estava deixando claro que eles estavam cegos, porque não estavam compreendendo e nem aplicando corretamente a lei de Deus. E ainda estavam guiando cegos, o que era mais triste. E o que acontece, como Jesus diz aqui, com um cego que guia outro cego? Eles podem cair, os dois, num precipício, num barranco. Aí então Pedro, um dos discípulos, se chega a Jesus e pergunta a explicação daquilo que ele tinha dito no começo, quando ele convocou a multidão. Jesus então, antes de responder, dá uma dura nos discípulos. Vocês ainda não entendem? Jesus diz. No verso 16, também vós não entendeis ainda? E aí então ele passa a explicar aquilo
que ele havia ensinado. Verso 17 diz assim: não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Ou seja, todo o alimento é processado dentro do nosso trato digestivo e ele depois é eliminado. O nosso corpo, como nós bem sabemos, retira os nutrientes, não é? No intestino é digerida aquela comida, né? E o nosso corpo processa aquilo que é benéfico, aquilo que é bom, as vitaminas e tudo mais, e o restante é depois eliminado pelo próprio corpo. Esse é o caminho natural da comida. Por isso não era importante essa questão da lavagem cerimonial, não é? E também havia o conceito de que os judeus entendiam que se a pessoa não lavasse cerimonialmente a mão, ele iria contaminar a comida, não é? E não é esse o caso de maneira alguma. É claro que era preciso lavar as mãos por questão de higiene, mas não havia de maneira alguma essa implicação de contaminar a comida de tal forma que ela seria uma maldição para a pessoa que a comesse. Jesus diz: a comida entra pela boca, passa pelo sistema digestivo e depois aquilo que não é proveitoso é eliminado. Mas aí Jesus traz a grande questão, a grande diferença entre aquilo que era cerimônia, ou seja, o ensino da limpeza cerimonial, com aquilo que era verdadeiramente o que Jesus estava ensinando que era importante, a limpeza moral, o coração. Ou seja, a pureza moral era muito mais importante do que uma mera limpeza cerimonial. Jesus então explica no verso 18: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Ou seja, aquilo que está no coração pode ser impuro, moralmente impuro, e isso contamina o homem. Porque do coração, ou seja, do interior do homem, vão sair ou podem sair as conjecturas de mal, os planos maus, o pecado, e ele aqui exemplifica vários deles. Verso 19: porque do coração procedem maus desígnios, ou seja, maus propósitos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É no coração do homem que as suas ações podem inclusive resultar em negação de Deus ou da blasfêmia contra Deus. Não é a comida, não é aquilo que entra no nosso corpo que vai nos contaminar. Paulo, inclusive falando sobre essa questão na comida sacrificada a ídolos, isso está lá em 1 Coríntios capítulo 8, capítulo 9, 10, né? Essa questão é tratada. A questão em si não era o comer ou deixar de comer, mas era o propósito que se tinha no coração e a limpeza do próprio coração. Isso depois passaria a não ser nem questão, embora para os judeus isso fosse tão importante. Jesus está aqui dizendo: isso não é mais importante do que a sujeira do coração. Um coração limpo era o que Deus queria, porque do coração procedia o mal. Do coração vinham todos esses maus aqui elencados, né, enumerados aqui por Jesus. E Jesus afirma categoricamente: são estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Aquilo que os judeus tanto estavam prezando por causa de sua lei era algo farisaico, era algo que estava os levando a ser hipócritas. Por quê? Porque Jesus estava vendo que enquanto eles observavam as suas leis orais, as suas tradições, eles estavam, na verdade, deixando de praticar aquilo que a lei realmente dizia. E estavam, inclusive, deixando que o seu coração fosse cheio de inveja e de ira, porque Jesus sabia muito bem que muitos daqueles líderes fariseus estavam querendo achar a ocasião para incriminar Jesus.
Jesus sabia o que estava no coração deles e que muitos deles tinham inclusive a intenção de fazer Jesus incorrer em algum tipo de erro que pudesse fazer com que eles o condenassem à morte. Ora, meus queridos ouvintes, é isso exatamente que aconteceu quando Jesus foi crucificado. Eles inventaram uma desculpa, acharam umas testemunhas falsas para fazer com que Jesus fosse condenado. Veja se não é isso realmente que estava no coração deles desde o início, e é isso que Jesus denuncia. Nós veremos que Jesus vai continuar a transpor essas barreiras da religiosidade naquela época. Nós veremos isso no próximo trecho que vamos estudar. Mas, até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.